Bueno, vamos a arrancar. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos, aqueles um pouco mais corajosos que ficaram até esse horário da tarde. Eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou Laura Kaplan, membro do staff de LACNIC. Guilhermo Cicileo está aqui comigo e juntos vamos começar com essa sessão, que se chama o setor acadêmico, a comunidade técnica e a indústria na região, sinergias e oportunidades. Neste espaço, vamos ter dois blocos, de alguma forma. A primeira parte vai ser composta por um grupo de pessoas que vão apresentar em modalidade Lightning e vão apresentar oportunidades de colaboração sobre alguns dos temas em que estão trabalhando. E depois vamos ter um painel de discussão sobre os desafios e oportunidades que apresentam diferentes atores. E antes disso tudo, antes de chamar os nossos apresentadores de Lightning Talks, queríamos fazer uma pequena e breve apresentação introdutória para dar um contexto dessa atividade e comentar um pouco o que nós temos feito de LACNIC sobre este tema. Então, para trazer um pouco de história sobre pesquisa e desenvolvimento de conteúdo para usos aplicados na comunidade técnica e na indústria, o objetivo dessa sessão é estabelecer espaços em que possamos ter essa conversa entre o setor acadêmico, a indústria e a comunidade técnica. O que nós estamos buscando é dar contexto às iniciativas e entender dos diferentes pontos de vista o que estamos desenvolvendo para poder contribuir, promover o diálogo e ter espaços para complementar a parte do setor acadêmico, por exemplo, o que está sendo pesquisado, que pode ser complementado com necessidades específicas da indústria da comunidade técnica e vice-versa. E divulgar também conhecimento, porque também é muito importante e muito valioso que possam conhecer que tipo de conteúdo está sendo desenvolvido e também conhecer as pessoas que estão desenvolvendo esse conteúdo para que possa ser utilizado. Desde LACNIC, nós estamos trabalhando há um tempo em diferentes programas e iniciativas. Temos um programa de colaboração com universidades e centros de pesquisa da região. Temos também o grupo de medições de internet, que é uma das sessões que vocês viram hoje de manhã. E também temos o trabalho realizado pela equipe de pesquisa e desenvolvimento, sob a responsabilidade de Guilhermo, para criação de conteúdo. Eu acho que quem esteve na assembleia ontem deve ter visto já esse mapa e outros que participaram de outras assembleias também, para mostrar como temos trabalhado de forma geográfica na região com diferentes universidades e centros de pesquisa em temas de relevância para a nossa comunidade. E o trabalho de LACNIC é encontrar esses estudos, esses centros que estão trabalhando nesses temas que são complementares e são interessantes para a comunidade, para poder nos aproximar e trabalhar juntos e alcançar o melhor resultado. E, desse sentido, colaborar com recursos e colaborar também com diferentes aspectos e contribuições para a pesquisa. Isso é apresentado no Fórum Técnico de LACNIC. Quem fique até amanhã vai poder ver isso e vão poder aproveitar esse conteúdo. Além disso, nós realizamos algumas pesquisas na área de P+D de LACNIC e, felizmente, as nossas pesquisas estão orientadas aos pilares da internet, que são DNS e BGP, e a interconexão entre sistemas autônomos. Portanto, temos alguns sites com medições do que tem a ver com roteamento, DNS, IPv6 e também temos um mapa de internet por país em que deixamos as características, as medidas de algumas características de cada país para ter um relatório global de cada um dos países da região.
E também eu queria mencionar alguns dos estudos realizados no site de P+D, perdão, de LACNIC, que é o site que está lá em cima. A maioria dos estudos estão publicados nos 3 idiomas, talvez o último ainda não, mas a grande maioria está disponível nas 3 línguas, espanhol, português e inglês. E eu trouxe alguns, há muitos outros, mas, por exemplo, eu trouxe um que é um dos últimos, que é análise de incidentes de roteamento na região, análise dos caminhos do tráfego dentro da região de cada país, interconexão em BGP, como são os mapas em nível global, nas interconexões entre países ou dentro de cada país também. E fizemos também alguns estudos sobre segurança no roteamento da América Latina e o Caribe, e também algumas questões de DNS, como o uso de root servers ou o uso de DNS over TLS na América Latina e o Caribe. E são estudos conjuntos, liderados por LACNIC, mas em muitas ocasiões em conjunto com outras pessoas que nos ajudam. Muito bem, obrigada. Então, agora vamos passar para os palestrantes de hoje, os Lightning Talks. Vamos chamar todos eles para que estejam aqui no palco e vamos começar com a pessoa correspondente. Vem para o microfone. Carmen Denis, em representação de Yucatán, México. Cristina Meyer, da Universidade de Montevideo, Uruguai. Ernesto Santos, da Universidade Católica de Salta, Argentina. Hernán Arcidiácono, do NNS da Argentina. E Arturo Pérez Dias, do Instituto Tecnológico de Monterrey, México, por favor. Muito obrigada. E vamos começar com a apresentação de Carmen Denis. Olá. Sim, está funcionando. Boa tarde. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada a todos um pouco mais corajosos que ficaram até agora. E eu quero começar compartilhando algumas das realidades do meu espaço. Eu sou da região sul-leste do México e, na atualidade, eu faço parte de um ponto de troca de internet, mas eu também estou vinculada com a minha comunidade acadêmica, com a minha comunidade de indústria. Aqui no México, na verdade, falamos mais de empresas, e também com a indústria, o setor acadêmico, e também com o governo. E também com outras organizações. E eu acho que essa realidade que eu vou comentar agora não é tão diferente assim aos seus países, ou até mesmo dentro do próprio país, porque no México nós estamos bem dispersos e acabamos nos dividindo por regiões. E eu quero começar com 3 realidades, desde a própria realidade dos jovens e dos talentos, e eu vou falar disso. Essa vai ser a minha abordagem principal hoje. Qual é a realidade dos jovens que acabaram de se formar ou que estão na universidade? Esse vai ser o eixo principal. Isso porque eu trabalho com jovens em um projeto de formação de talentos, e também porque na pandemia, que foi a época em que eu senti mais essa dor, de que os jovens estavam na busca de trabalho, porque muitos ficaram sem emprego, e nós recebíamos currículos que estavam vazios, e as empresas queriam talento, mas era muito triste ver que havia currículos de pessoas que acabavam de se formar, mas sem formação. Não porque não tiveram uma chance, mas sim porque não tinham uma vinculação. Logicamente, em muitas ocasiões, isso não define o potencial do capital humano, mas também tinham muita vontade de aprender, muita atitude e muitas incertezas quando iam empreender, quando iam começar um trabalho, sejam estudantes ainda ou sejam recém-formados, não têm uma rede de contato e estão isolados.
Então, vamos ver agora da perspectiva da indústria, que eu também tive que estar em diferentes mesas com o setor acadêmico e com a indústria, o setor acadêmico ouvindo o que demandam do setor econômico e, logicamente, requerem de um capital humano especializado, requerem a língua inglesa, que sempre é mencionada. E uma das coisas que as empresas mais pedem, que também está vinculado com um dos desafios que eu quero compartilhar do lado do setor acadêmico, é que, além dessas habilidades de especialização, eles querem essas habilidades, seja de atitude, pensamento analítico, que tenham a questão da flexibilidade, que tenham também essa motivação e esse autoconhecimento, que tenham iniciativa, que tenham curiosidade. E é justamente isso que as empresas buscam. E muitas vezes, quando eu tive que entrevistar talentos jovens, não tem esse tipo de soft skills. E é justamente o que o setor acadêmico está enfrentando uma mudança acelerada deste espaço virtual e não tem tempo de atualizar a formação, o programa de formação das licenciaturas ou de engenharia. Tem uma estrutura que já está obsoleta, tem professores que são bem capacitados, porém não estão atualizados ou não sabem o que a indústria requer porque ficam apenas com a teoria. E eu tenho visto ultimamente que tem alguns programas, iniciativas de vínculos com as empresas, porém ainda estão isolados. Então, o que tem acontecido no meu ambiente, no meu espaço? Nós decidimos começar por casa e, em relação a esse ecossistema, que foi desenvolvido como um pilar em um ponto de troca de internet, nós identificamos quais são os requerimentos dos nossos pares diretos e também tentamos encontrar diferentes parcerias de vinculação. Um dos eixos que tem esse ponto de troca de internet são 3. E agora eu vou focar em gerar parcerias, gerar comunidade, e outro eixo é a formação de comunidades, e também tem outro que é a estratégia e a formação de talento. E eu estou indo apenas à ramificação para ver como, de alguma forma, a formação de talento vai acabar em alguns dos membros dos pontos de troca de internet ou em alguma das organizações com as que temos esse contato, esse conhecimento. Então, nós criamos um programa de formação que já teve a sua 4ª edição e esse fellowship tem uma convocatória para universidades. Estamos em contato com o setor acadêmico nacional através de ANU e STIC e temos uma convocatória com todas as universidades da Península de Yucatán. Não estamos restringindo isso apenas ao estado de Yucatán, mas sim todos os estados da Península, e estamos falando do foco em áreas rurais, justamente, e o que nós fazemos é dar formação em 2 eixos, por enquanto, em função do que a indústria demanda e o ambiente global. Nós trabalhamos com desenvolvimento de internet, porque os nossos membros são ISPs, provedores, e requerem de talento para configurar sistemas autônomos, para trabalhar com boas práticas. Também temos outra linha que é sobre cibersegurança. Eles estão passando por um processo de imersão, agora estão participando do evento de forma remota, são 20 bolsistas e estão aqui de forma remota. Então, temos uma indução, o ecossistema de internet, de repente podem ser 2 ou 3 anos de formação, mas o interessante aqui é que começam a desenvolver experiência e conscientização. Temos diferentes projetos internos, mas o mais importante ainda é que nós vinculamos eles com diferentes atividades de prática ou serviço social com a empresa. Então, o que fazem esses bolsistas? Nós sabemos que vão terminar com um membro de um IXP ou mesmo dentro do nosso próprio ponto de troca. Temos capital humano formado, utilizamos também o campus de LACNIC, da Internet Society, e também vinculamos eles com projetos de medição, parcerias com outras empresas que trabalham com medições de internet. Então, vamos gerando toda essa primeira abordagem ou aproximação. Então, é uma iniciativa que nós estamos fazendo que vincula o setor acadêmico e empresário e organizações como o LACNIC. Obrigada. Obrigado, Carmen.
Foi muito boa a sua apresentação sobre essa iniciativa de criar uma comunidade ao redor do IXP, porque é um dos papéis importantes justamente do grupo de operadores e dos IXP para que possam se vincular e formar novas pessoas. Eu acho que é realmente um ponto muito importante. Agora vamos passar a palavra para Cristina Maier, da Universidade de Montevidéu, Uruguai. Olá, boa tarde. Foi muito interessante o que você comentou. No Uruguai, a realidade é que também há mais interesse pelos cursos tecnológicos nos últimos anos. Eu sou coordenadora do curso de Engenharia Informática da Universidade de Montevidéu e eu também trabalho na Universidade Pública, a Universidade da República. E nós temos percebido que há um crescimento muito significativo de estudantes nos últimos anos, principalmente nos cursos tecnológicos. Por esse motivo, nós consideramos que é algo positivo por causa da demanda e também é um desafio, porque temos que tentar reunir o que temos hoje em dia, gerar adaptações para as necessidades das organizações, como ela disse muito bem, e essa foi uma oportunidade de crescimento para ambas as partes. No particular, na Universidade de Montevidéu, nós fazemos parte dos planos de estudo, trabalhar muito fortemente com empresas e promovemos muito os projetos em conjunto, em que as empresas apresentam um problema, não apenas cria um site para mim ou cria um aplicativo, o que pode ser não algo tão interessante para nós, mas sim problemas de engenharia, e nós tentamos criar grupos de pesquisa em função disso. No particular, temos linhas de pesquisa que foram canalizadas através do que chamamos mestrado em pesquisa de engenharia aplicada. E é como se fosse um guarda-chuva que abrange diferentes temas. Nesse mestrado, nós temos alguns projetos, alguns estudantes do meu mestrado estão por ali, e temos alguns projetos em que trabalhamos com protocolos BGP. E é algo que eu comecei no meu doutorado, e trabalhamos com os provedores, os fornecedores de telecomunicações, que também tem a parte de trânsito, e continuamos pesquisando. Eu acho que há muito para continuar fazendo nesse sentido, para ter uma internet que seja mais confiável, mais robusta, mais segura. E justamente por causa disso, temos oportunidades nesse âmbito para que outros estudantes possam continuar se desenvolvendo. E durante as palestras da manhã, eu vi que há várias ideias muito interessantes que têm a ver com propostas também de gestão para que possamos desenvolver tudo de uma melhor forma, que possamos ter um serviço adequado às necessidades. Também pensando em populações um pouco menos protegidas, mais enfraquecidas em relação a controles, a tecnologia, que são mais tomadores do que desenvolvedores. E é bom revisitar um pouco o que acontece nessas regiões, porque nós também temos capacidade para desenvolver coisas, não apenas receber o que outros desenvolveram, mas sim capacidade de discussão e de melhoria em relação ao que pode ser feito. Excelente, muito obrigada, Cristina. Eu acho que é muito bom isso que você mencionou, como está conectado com o que Carmen comentava e que você disse em relação à formação de estudantes que vêm preparados do ponto de vista acadêmico, mas levar isso a casos da vida real e a situações que vão enfrentar também na vida profissional. Muito interessante, muito obrigada pela sua contribuição. Agora passamos a palavra para Ernesto Santos, da Universidade Católica de Salta. Olá. Muito obrigado a todos pela presença. Em sintonia com o que a professora dizia, eu venho também de uma província no norte da Argentina, a 1.600 quilômetros de Buenos Aires.
e faço pesquisa e sou professor nas duas universidades, a Universidade Católica de Salta e a Universidade Nacional de Salta. A minha carreira sempre se focou na pesquisa. Acho que desde que eu comecei como estagiário, ajudante em projetos de pesquisa, foi o que me apaixonou desde o início. Então, no início, comecei estudando como é a realidade do ensino de redes de computadores, que é a área na qual eu me desenvolvo. O ensino de redes com base em ferramentas de simulação, em comparação com a mesma situação no mundo real. As universidades, na verdade, têm dificuldades para adquirir os equipamentos porque são muito caros, então nós nos apoiávamos nisso. E depois, continuando e vendo as potencialidades das novas ferramentas que hoje, inclusive, permitem virtualizar redes e sistemas operacionais reais, procuramos a necessidade concreta, ou seja, aquilo que era necessário hoje na comunidade da internet, o que a comunidade da internet precisava. E colocamos o foco em IPv6, principalmente na parte de segurança. Eu lembro de um documento do LACNIC do ano 2015, no qual dizia quais eram os aspectos importantes que as responsabilidades e redes acadêmicas têm como responsabilidade. Formar, difundir e capacitar internamente. Isso é fundamental para aproximar as partes, não só entre a comunidade acadêmica, mas também com a indústria. Continuando com a parte do IPv6, curiosamente, ontem estávamos conversando sobre isso num webinar do LACNIC. Eu tenho o prazer de trabalhar com Harry Elvis. Encontramos, então, a mesma necessidade de abordar esse tema. Desde então, foi em novembro de 2023, e não paramos de crescer desde então na parte da pesquisa. Apontamos essas ferramentas que permitem virtualizar redes. Queremos colocar à disposição da indústria para que em ambientes controlados seja possível fazer testes de segurança, de configuração. Justo hoje eu estive no Abrint, conversava com gente que fabrica equipamentos. Eu contava essa história e eles ficaram muito interessados. Fica claro, então, que a necessidade existe, por um lado, e por outro lado, pelo lado da academia, é importante que uma pesquisa não fique só não termine num relatório ou numa publicação numa revista científica. Deve ser difundida para a comunidade da internet, aos ISPs, fabricantes de equipamentos, etc. E eu festejo que o LACNIC permite, fomente tudo isso e ajude, porque nós sentimos assim na comunidade acadêmica, que é uma contribuição. E não morremos num relatório para cumprir um projeto. Isso é o que realmente nos dá satisfação quando há uma aplicação. E esse é o desafio. Ou seja, colocar em prática aquilo que nós pesquisamos e que seja uma contribuição importante. Obrigado. Muito obrigado, Ernesto. A questão do IPv6 é chave e para a continuidade da operação estável da internet é muito importante também que os alunos da universidade estejam se formando nesse assunto. Eles trabalharão nesse assunto e é importante que se formem.
às vezes não vemos isso na prática, mas estão pesquisando, fazendo laboratórios, quando estão mais entregues para o que continua. Muito obrigado. Agora passamos para Hernan Arcidiácono, do INSS da Argentina. Muitos de vocês ou alguns de vocês me conhecem devido à minha relação com o mundo dos IXP, mas eu não vou falar com essa, digamos, cara nessa oportunidade, porque justamente eu considero que a indústria ou essa comunidade está muito vinculada com o setor acadêmico. Nós temos visto isso no transcurso desses 3 dias que o evento já passou. Eu gostaria de compartilhar a minha opinião desde um outro lugar. Na verdade, o meu papel é o de trabalho na indústria de telecomunicações. Eu sou o CTO, o Chief Technology Officer do INSS, e nós somos um operador que está localizado na Argentina e somos de tamanho médio. E eu estou salientando essas duas coisas porque, logicamente, impacta na minha opinião. E eu gostaria de compartilhar a minha opinião porque, no geral, eu tento ver o lado mais positivo, mas hoje eu vou ver o lado mais negativo também, porque quando nós queremos melhorar alguma coisa, tem que ser muito crítico da situação, do ponto de vista objetivo, claro. E a primeira coisa que eu quero dizer é que, desde a indústria de telecomunicações, e mais uma vez eu, digamos, me identifico com a indústria de telecomunicações da Argentina, desde um operador de tamanho médio, a única comunicação que eu vejo com o setor acadêmico é na formação de profissionais. E, de fato, aí, diferente do que você mencionava, Carmen, também, eu vejo que há uma formação de profissionais bastante positiva. E o produto terminado que sai da universidade, eu acho que é bom, é positivo e provavelmente requeira de mais experiência e tal, mas eu acho que é isso, não é muito mais do que isso. E eu estava me questionando por quê? Porque em outras indústrias da Argentina eu vejo o contato com o setor acadêmico. O meu filho mais velho estuda engenharia aeroespacial e eles estão em vínculo com o setor industrial, e talvez o que acontece é o que eu mencionava antes, ou o que mencionava antes a minha colega, que nós somos tomadores. Então a indústria das telecomunicações está reproduzindo o que acontece no mundo e talvez não precisamos do setor acadêmico, ou pelo menos não até agora. E eu digo até agora porque, buscando as oportunidades, eu penso no seguinte: a indústria das telecomunicações é uma indústria que está em crise em termos de negócios e durante muito tempo tentou ser eficiente, tentou encontrar outras fontes de renda, mas hoje parece que precisa de um ponto de inflexão, porque os processos de consolidação e de eficiência não são suficientes para fazer com que seja sustentável. E, no final de contas, a nossa internet vai nesse sentido, por cima disso. Então, desde o negócio, estamos tentando fazer algumas transformações da telco, a telco, os modelos de layering, separando as empresas de serviço das empresas de infraestrutura e tal. Mas, do tecnológico, também temos que dar sustento a isso. E pelo menos nos planos de médio e longo prazo que eu crio, dos 5 ou 6 eixos principais de trabalho que eu tenho, há alguns nos que eu sinto que é muito grande, porque ainda estão em um processo de evolução dentro dos grandes operadores do mundo. Então, teria de esperar que acabe, digamos, avançando mais para que possa ter a capacidade de fazer. Eu acho que para um operador de tamanho médio da Argentina vai acabar fazendo com que fique com uma desvantagem no médio prazo. Tudo isso requer de um pouco mais de pensamento, um pouco mais de cérebros formados nesses temas e aplicados ao que temos agora, e as organizações nem sempre têm esses recursos disponíveis. Então, tendo visto isso desde uma ótica mais positiva, eu vejo oportunidades do setor acadêmico de tentar entender quais são as nossas preocupações, porque realmente eu acho que está gerando uma disrupção. E falar dos temas de redes autônomas,
falar, por exemplo, dos digital twins, que estão sendo utilizados agora para dar apoio aos modelos de redes autônomas. Eu acho que muitas vezes tudo isso não está ao nosso alcance e pode ser um tema para o setor acadêmico na formação e nos esquemas de cooperação para levar tudo isso para a prática. Então, tendo visto isso a partir do copo meio cheio, eu acho que temos a oportunidade agora de tentar encontrar aproximações de uma indústria que não se aproximou muito do setor acadêmico, porque podia simplesmente receber coisas e replicar modelos de outros lugares, mas agora não terá tempo de fazer isso. Muito bem, obrigado, Hernan. Esse ponto que você mencionava é um dos que nós também estamos tentando buscar nesses espaços, que tem a ver justamente com encontrar os desafios que os operadores têm na atualidade e de que forma o setor acadêmico pode absorver esses pontos para contribuir com as pesquisas e com a formação nessas áreas. Então, esse é justamente um dos temas que nós também queremos resolver. Agora vamos passar a palavra, em último lugar, a Jesus Arturo Pérez Dias, do Instituto Tecnológico de Estudos Superiores de Monterrey, do México. Jesus Arturo Pérez, sou professor pesquisador titular do Tecnológico Monterrey, Campus Guadalajara. Nos últimos anos, eu estive tentando pesquisar sobre os desafios na área de cibersegurança, com os ataques mais prevalentes. Desde que começou a pandemia de 2020, paralelamente começou uma pandemia digital, houve um crescimento exponencial dos ataques de DDoS distribuídos. Eu estive investigando desde então e me especializei nos ataques RAID, que são os mais difíceis de detectar. Validamos tanto em redes definidas por software como em redes convencionais estes ataques, tanto da perspectiva slow como em high rate. Validamos muitos modelos, tanto de machine learning, deep learning, para poder encontrar os modelos de inteligência artificial que pudessem ser ideais para identificar e mitigar ataques específicos. Ao longo dos anos, esses ataques de DDoS permaneceram como sendo os mais importantes. Em 2023, no relatório de cibersegurança da NISA, falou-se sobre o ransomware, que parece que tinha se transformado no ataque número 1. Comecei uma linha paralela nos ransomware. Em 2024, voltou a ser o DDoS, porque o ransomware atual deixou de ser crypto ransomware para agora falar sobre um exploration ransomware que procura extrair informação do cliente atacado e depois ameaçando com a difusão dessa informação se a pessoa ou instituição não pagar o resgate. E termina atacando-os com DDoS. Então os DDoS prevalecem. Outras coisas sobre as quais trabalhei nas minhas linhas de pesquisa foi na autentificação multifatorial e por meio de convênios de colaboração aplicadas, que começamos com o LACNIC, estivemos investigando sobre o uso de técnicas ou modelos híbridos que combinem algumas questões estatísticas, como inteligência artificial para detectar anomalias em BGP. Conseguimos algumas publicações, os modelos estão disponíveis. Se algum dos operadores encontrar que isto é útil para detectar anomalias, bom, saibam que estamos fazendo isso. Nós detectamos anomalias do tipo de configuração, trabalhamos também com anomalias que são geradas quando há um blackout e também por ataques de worms. Vamos começar a trabalhar a nossa ideia em colaboração com o professor e doutor Pedro Botelho, que estará no seguinte painel. Queremos trabalhar em anomalias diretas atacando o protocolo BGP, uma das últimas linhas nas quais estaremos trabalhando. Eu vislumbro muitas formas de colaboração entre a indústria e a universidade, embora seja
certo o que foi mencionado pelos meus colegas antes, que uma das nossas funções é capacitar, fornecer conhecimento às novas gerações. Outra delas, sobretudo na América Latina, é a geração de conhecimentos, a sua resolução de problemas complexos que a academia pode fazer através da pesquisa, com grupos de pesquisa consolidados. E vejo aí vários benefícios para vocês. Acho que entre as formas de colaboração que vejo, temos, por exemplo, o compartilhamento de dados e de problemas reais que os operadores têm. Muitas vezes não nos conhecemos muito bem, não sabemos que problemas temos. Às vezes treinamos modelos com dados gerados sinteticamente que não são gerados nos mesmos modelos de acurácia que quando são implementados em um âmbito de operadores de rede. Então, essas informações podem ser muito úteis. Outras formas de colaboração poderiam ser através do financiamento formal da pesquisa. Muitas vezes o financiamento não é para que pague os pesquisadores ou que aumentem o que nós ganhamos, simplesmente para financiar um estudante de pós-graduação que se dedique especificamente a resolver um problema complexo que vocês tenham como indústria. No caso do Brasil, eu descobri que a lei lhes dá certos benefícios fiscais às empresas brasileiras, no caso de que doem recursos de pesquisa ou para pesquisa às universidades públicas do país. Então, acho que temos muitas formas e muitos desafios que talvez possamos resolver juntos. E fico à disposição, então, como todos os meus colegas, podemos criar sinergias para ajudar a resolver os problemas de todos. Obrigado. Obrigada, Arturo. Muito obrigada por colocar essas opções tão realistas, trazer tudo isso, incluindo as pessoas que estão na indústria, de forma que possam não só contribuir, mas também se beneficiar disso. Todas as apresentações iluminaram muito essas questões e ficamos pensando naquilo que cada um de vocês destacou. Agradeço especialmente pela participação de vocês e por ter nos dado essa informação tão valiosa. Agora convido vocês a continuar participando desta sessão, já como público. Vamos dar início ao painel. Desçam por aqui. Então, vou convidar a Alessia Suchetti.